Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá. Excesso de chuva causa desmoronamento e isola a localidade no interior de Antagorda. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um homem foi preso por porte irregular de arma de fogo por volta das 8h30 da noite desta quinta-feira no bairro São José. Em patrulhamento de rotina, a Brigada Militar avistou uma moto Honda Fan 150 de Lajeado, com a placa adulterada com uma fita isolante. O veículo, tripulado por 2 homens, saiu da Rota do Sol e ingressou na rua Ministro Adalto Lúcio, onde foi abordado. Em revista, os policiais encontraram com o caroneiro um revólver calibre 38 municiado com 5 cartuchos e o motorista estava com uma fita usada para adulterar a placa da moto. Os 2 foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. O caroneiro que portava a arma foi autuado em flagrante e recolhido ao presídio e o motorista foi liberado. E uma caminhonete Montana prata de placa NFL 7651 de Estrela foi furtada na noite desta quinta-feira no bairro Florestal, aqui em Lajeado, em um intervalo de meia hora. O proprietário deixou o veículo estacionado na rua Valdemar Eli, próximo à rodoviária de Lajeado. Ao retornar ao local, por volta das 11h30 da noite, constatou o furto da caminhonete. E uma ação conjunta do Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar de Lajeado e o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar de Porto Alegre resultou na prisão de 2 homens por tráfico de drogas. A ação foi realizada no bairro Conservas durante a madrugada desta sexta-feira. Os policiais avistaram a dupla em atitude suspeita na rua 1º de setembro. Os brigadianos encontraram um revólver calibre 38 municiado e com numeração raspada com um dos abordados. E o outro estava com mais de 140 buchas de cocaína na cueca. Em uma casa para a qual um dos suspeitos tentou ingressar, os policiais encontraram próximo à porta 6 cartuchos calibre 38, 2 balanças de precisão e um medidor com fragmentos de cocaína. E o motorista foi detido por embriaguez ao volante depois de se envolver em um acidente por volta das 10h30 da noite desta quinta-feira no centro. O condutor de uma caminhonete Pampa de 29 anos colidiu contra o canteiro central na rua 28 de maio. Com sinais de ingestão de bebida alcoólica, o homem não fez o teste do bafômetro solicitado pela Brigada Militar, mas a alcoolemia foi constatada por um médico da UPA de Lajeado. Encaminhado à delegacia, o motorista pagou fiança estabelecida pela Polícia Civil e passa a responder processo em liberdade. E o grande volume de chuva das últimas semanas ocasionou desmoronamentos de grandes proporções na linha Borges de Medeiros, no Sangão, em Antagorda. Em função disso, o município estuda decretar situação de emergência. Na manhã desta sexta-feira, a assessoria de imprensa do município, a assessora Morgana Colombo, esteve no local acompanhada pelo secretário de Obras Cláudio Moraes e registrou os estragos. Para situar melhor a todos sobre as circunstâncias, gravaram esse vídeo explicativo. Nas imagens é possível perceber a gravidade das circunstâncias. Pede-se à comunidade que evite passar pelo local. Um desvio, cujo trajeto acaba ficando mais longo, é a alternativa encontrada até agora. Pelo que pode ser verificado, nenhuma residência será atingida caso o desmoronamento aumente. Mas, conforme o secretário municipal, a situação é muito preocupante. Acompanhe agora o comentário do advogado Edson Colber. Olá, amigos. O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que estabelece regras para o direito de resposta a quem se sentir ofendido por um veículo de comunicação. Segue agora para a sanção da presidente
O projeto aprovado garante espaço para a divulgação de resposta gratuita à matéria considerada ofensiva. Quem se sentir ofendido tem 60 dias para pedir o direito de resposta. Se o meio de comunicação não atender o pedido no prazo de 7 dias, caberá ação judicial. O texto aprovado permite direito de resposta até mesmo a comentários postados nas páginas da internet dos veículos de comunicação. Infelizmente, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, não gostou do resultado da votação, pois entende que um dos trechos incluído no projeto pode macular o princípio da liberdade de imprensa e inviabilizar o trabalho, limitando a atuação jornalística. Olha, no meu ponto de vista, estamos diante de um grande avanço para a democracia e lamento muito a posição da ABERT, que vive clamando por liberdade de imprensa e de expressão. Até porque a imprensa ética não tem por que temer o direito de resposta. E a regulamentação do princípio constitucional do direito de resposta não atingirá nenhuma empresa de comunicação que se comportar dentro do princípio da ética. Aliás, o próprio Código de Ética do Jornalismo diz que sempre deve ser ouvida a outra parte. O meio de comunicação que publicar uma matéria que não pode ser censurada de jeito nenhum, pois a censura é uma estupidez, e der espaço igual para atender o acusado se defender, nunca será atingido. Infelizmente, essa não tem sido a postura de alguns meios de comunicação no Brasil. Estes acusam, julgam, muitas vezes até condenam e não deixam a parte acusada dar a sua visão para os fatos. Ora, meus amigos, o que é acusação tem que ter contraditório, não é verdade? Até porque o direito ao contraditório é a essência da democracia. Acho que a partir de agora, muitas empresas de comunicação vão pensar muito no que estão fazendo. Até semana que vem. O prefeito de Estrela, Carlos Rafael Malman, autorizou nesta quinta-feira à noite mais uma obra de pavimentação. Em encontro realizado na residência de Hildo Guindani, foi assinada a ordem de início para o asfaltamento do trecho da rua José Leopoldo Keller, no bairro das Indústrias. Serão 1.400 metros quadrados de asfalto entre a Avenida Augusto Frederico Marcos e o calçamento existente, incluindo obras de drenagem e sinalização. Os trabalhos serão executados pela empresa Treviplan Engenharia, vencedora do processo licitatório ao custo de R$ 135 mil. E a Comissão de Desenvolvimento Regional volta a debater o Plano Nacional de Saneamento Básico. Financiamento e política tarifária dos serviços de saneamento foram foco do debate. Veja com Renata de Paula. O Plano Nacional de Saneamento Básico, PLAN-SAB, aprovado em 2013, prevê o investimento de cerca de 500 bilhões de reais no setor até 2033. Os convidados da audiência disseram que é necessário mudar a política tarifária e que o país não está investindo o suficiente. O investimento em saneamento no Brasil ele é pífio. Ele é quando a gente fala do PLAN-SAB, que estima em 508 bilhões para universalizar, 360, 70 em água e esgoto, a gente está muito longe disso. A desoneração de encargos fiscais e tributários foi defendida na audiência como forma de aumentar os recursos para o setor e garantir sustentabilidade. Esse é o grande sonho aí do setor de saneamento hoje em dia, né? É uma antiga reivindicação do setor que é muito penalizado, muito tributado em termos de COFINS, etc., de forma que esses tributos possam ser reutilizados em novos investimentos, né? Isso requer uma negociação política, e aí Senado, Câmara, etc., cabe forçar, fazer com que isso realmente passe a ocorrer. É uma briga muito grande com o Poder Executivo, isso, que não quer abrir mão dessa receita tributária. A Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental, que representou a sociedade civil no debate, considera que é necessário reverter graves danos ao meio ambiente provocados pela falta de saneamento.
Hoje a gente não tem rios, a gente tem grandes valões, né, a céu aberto cheio de esgoto, que a gente não conseguiu ainda dar conta e tratar. Isso é muito sério no nosso país, é muito sério no Brasil. Eu acho que a gente olhar isso, eu acho que é muito importante, senador, porque a gente tem um passivo e, apesar dos novos projetos já pensarem no tratamento, pensar nesse investimento, dar melhor qualidade para isso, mas o passivo ele não está sendo visto. Uma unanimidade entre os convidados é a necessidade de capacitar municípios para a prestação de serviços de qualidade em saneamento básico. Construir, levantar obras é fácil. O problema é você administrar isso, é você ter pessoas capacitadas para que aquilo realmente atinja o seu objetivo. O governo de Lajeado, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, terá em até 2 semanas mais 2 câmeras de vídeo monitoramento à disposição. Serão equipamentos que não estavam sendo utilizados devido à sua desatualização. As câmeras tiveram peças trocadas e o destino é auxiliar o trabalho de investigação e controle de público da Brigada Militar e Polícia Civil. A empresa M2C presta o serviço de manutenção e atualização. Os equipamentos fazem parte do projeto de vídeo monitoramento coordenado e realizado pela Secretaria de Segurança Pública e Cidadania. Quando utilizadas, as câmeras serão instaladas em pontos fixos e estratégicos para captar as imagens. O projeto de vídeo monitoramento prevê 20 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade definidos pela polícia. Com as 2 câmeras móveis, o município fica com 18 pontos de monitoramento. A instalação de outras 2, móvel e fixa, estão em tratativas. E a Comissão dos Direitos Humanos debate com especialistas políticas públicas para prevenir casos de suicídio. Veja com Solange Calmon. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que anualmente cerca de 12 mil brasileiros põem fim à vida. A tendência é aumentar ainda mais esse número de mortes caso não sejam adotadas imediatamente políticas públicas de prevenção ao suicídio e principalmente a quebra da cultura do silêncio. Essas foram algumas das conclusões apresentadas na audiência pública. A melhoria da atenção em saúde mental é absolutamente fundamental, porque 95% das mortes por suicídio tem alguma história de problema de saúde mental. Psiquiatra há 32 anos pela Rede Pública de Saúde, Mário Antônio Crispim diz que a educação é prioridade para que se entenda a saúde psíquica e, sobretudo, os riscos que envolvem o comportamento suicida. Hoje, se faz palestra nas escolas sobre drogas, sobre a questão da sexualidade, mas a questão da saúde mental, sobre a ansiedade, sobre a questão da depressão. Segundo o psicólogo Vitor Barros Rego, do Conselho Federal de Psicologia, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Eu fico assustado com algumas escolas do que eu conheço aqui em Brasília, que já falando com crianças de 15 anos, desculpa, crianças não, adolescentes, o que eles têm que estudar e o que eles têm que ler, pensando numa prova de concurso público. Isso é muito grave, Que adulto vai ser esse? Que recursos ele vai ter para falar sobre prazer no trabalho, por exemplo? Sendo que ele está tendo que seguir um caminho que falar para ele, você tem que seguir esse caminho aqui do concurso público. Policiais e profissionais de segurança que trabalham com armas têm risco 5 vezes maior de se matarem. A senadora Regina Souza quis saber se é possível descobrir que uma pessoa tem tendência ao suicídio. Como detectar? Tudo bem, quem já tentou, isso tem que ser acompanhado, mas tem aquele que não apresentava o menor sintoma e, pelo menos, aparentemente, nunca... E de repente faz isso. Ele geralmente está passando por uma doença alterando sua saúde mental de forma radical e a percepção disso daí tem que ser feita por alguém próximo, colega de trabalho, família, amigo, marido, filho, tudo. E isso tudo interfere no seu livre-arbítrio. Ele perde senso por uma questão pequena. Esta foi a primeira audiência pública que abordou o tema suicídio no Senado Federal. É necessário a gente continuar acentuando esse debate
né? Porque é um debate que traz à tona um tema que está beirando a casa de todos nós, que é a questão da prevenção à depressão, ao suicídio, que é o mal do século. Na apresentação do relatório do mês de setembro, o número de atendimentos realizados na unidade de pronto atendimento, a UPA, alcançou o total de 5.435 pessoas. Este índice é 2,7% superior ao mês de agosto. Do total, 75% são pessoas acima de 12 anos e 25% para crianças até essa idade. O atendimento é prestado por uma equipe de saúde conforme a exigência do Ministério da Saúde, sendo que há 4 médicos durante o dia e 2 durante a noite. No período foram realizados 1.562 exames laboratoriais, 881 de radiologia e 198 eletrocardiogramas. Esses exames são realizados mediante prescrição médica e de acordo com a necessidade do paciente. E a geração de energia eólica no Brasil bate novo recorde. As usinas aumentaram a produção em 98,2% no acumulado de energia nos últimos 12 meses. Veja com Sumaia Vilela. O Brasil atingiu um novo recorde na produção de energia gerada pelos ventos, a energia eólica. Na última segunda-feira, dia 2, o Brasil alcançou 4.215 megawatts médios, superando os cerca de 3.900 megawatts gerados no dia 9 de agosto. Essa quantidade de energia é suficiente para atender cerca de 18 milhões e meio de casas, seguindo o consumo médio dos brasileiros. E as usinas eólicas aumentaram em 98% a produção acumulada entre setembro do ano passado e agosto deste ano. A região Nordeste é a principal geradora desse tipo de energia. Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, o Rio Grande do Norte foi o principal produtor no primeiro semestre deste ano. De Brasília, Sumaia Vilela. A Câmara de Dirigentes Lojistas lançou nesta quinta a campanha Lajeado Brilha. A apresentação dos materiais, a divulgação, a programação e as inovações para 2015 foi realizada a autoridades, empresários, associados e imprensa. O evento aconteceu na concessionária Peugeot. O objetivo da campanha é movimentar o comércio local através de ações inovadoras para atrair os consumidores. Sorteios de mesada, automóvel e motocicleta devem incrementar as vendas no período de Natal. O governo de Lajeado destinou R$70 mil como auxílio ao Lajeado Brilha, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A etapa promocional é válida para os consumidores a partir do dia 10 de novembro. As compras feitas nas 114 empresas participantes do Lajeado Brilha dão direito à seladinha. Ela apresenta um código que deve ser inserido no site www.cdl-lajeado.com.br para concorrer à premiação que totaliza R$100 mil, uma das maiores do interior do estado. O Lajeado Brilha 2015 é uma promoção da CDL Lajeado e tem o patrocínio da Champs-Élysées e Sicredi. Os apoiadores são Prefeitura de Lajeado, Benoit, Fruc e Valecross. E a presidente Dilma Rousseff sanciona novas regras da aposentadoria. O novo cálculo será feito a partir da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Veja com Ney Pereira. As regras variam progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população brasileira e já estavam incluídas em uma medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff em junho. O cálculo leva em consideração o número de pontos alcançados com a soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Atingidos os pontos necessários, é possível receber o benefício de forma integral, sem aplicar o fator previdenciário. Até dezembro de 2018, somando-se idade e tempo de contribuição, recebem o benefício integral mulheres que atingirem 85 pontos e homens que chegarem a 95 pontos. Por exemplo, uma mulher com 50 anos de idade e 35 de contribuição receberá o benefício integral. Já o homem que chegar a 60 anos e 35 de contribuição também receberá benefício integral. Em 31 de dezembro de 2018, a regra sobe para 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Em dezembro de 2020, a soma de idade e tempo de contribuição passa para 87 para mulheres e 97 para homens, e sobe
progressivamente até 2026, chegando a 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens. Ela reconhece de uma forma mais adequada o tempo de contribuição deste trabalhador para a Previdência Social com a sua idade. Portanto, ela é positiva. Ao mesmo tempo, a nova regra reconhece e estabelece uma progressão desta idade na medida em que nós estamos vivendo mais. Ela respeita, portanto, a transição demográfica no nosso país e, com isso, assegura uma maior sustentabilidade financeira da Previdência Social brasileira. A presidenta Dilma Rousseff vetou artigos que permitiam a chamada desaposentadoria, que é a possibilidade de o aposentado que continuou trabalhando fazer novo cálculo do benefício, tomando por base o novo período de contribuição e o valor dos salários. Homenageado na cidade em 1936, um ano após a sua morte, Orlando Fett deixou um legado de trabalho, idealismo e visão de futuro, sempre trabalhando em prol do esporte e ao desenvolvimento de Lajeado e do Rio Grande do Sul. Ao completar 80 anos de seu falecimento, o governo de Lajeado e a família Fett reinaugurarão o monumento construído na Praça Marechal Floriano. Um novo busto será instalado na Praça da Matriz. Na próxima sexta-feira, acontecerá a reinauguração do monumento. Na ocasião estarão presentes diversas autoridades lajadenses, além do atual presidente do Clube Esportivo Lajadense, o Everton Giovanella, e o presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, Romildo Bolzan Júnior. Familiares e pessoas que fizeram parte da história do homenageado também estarão na cerimônia. Conhecido por imitar a presidente Dilma Rousseff em programas humorísticos, o ator Gustavo Mendes apresenta no Centro Cultural Univates o espetáculo Um Show com Tudo Dentro. A peça, que tem realização da Branco Produtora, ocorre no dia 21 de novembro, a partir das 9 da noite. Após o sucesso do show Mais Que Dilmais, que rodou dezenas de cidades de todo o Brasil, o ator apresenta agora seu novo espetáculo. A peça humorística é fruto de um questionamento que o ator fez a seu público durante as inúmeras viagens pelo país. O que faz as pessoas gargalharem? Foram mais de 100 mil respostas que passaram por triagem e se tornaram o que ele considera seu melhor e mais engraçado show de humor. O espetáculo tem duração de 1 hora e 30 minutos e classificação indicativa de 16 anos. Um show com tudo dentro segue os moldes do stand-up comedy. Os ingressos, que custam R$ 90 para a plateia baixa, R$ 80 para a plateia alta e R$ 70 para o mezanino, podem ser adquiridos pelo site www.ingressorapido.com.br ou na bilheteria do Teatro da Univates de segunda a sexta-feira, da 1h30 às 5 da tarde e das 6 às 10h30 da noite. E com o objetivo de incentivar o uso de transportes sustentáveis e a prática de exercícios físicos, além de um momento de integração com a comunidade, a Univates promove no dia 22 de novembro mais uma edição do Dia Sem Carro. A partir das 3 da tarde, a Avenida Avelino Tallini estará fechada para que a comunidade aproveite o espaço para lazer e participe das diversas atrações que estão sendo preparadas. Entre as atrações estão a distribuição de água quente e erva mate, a presença de food trucks e feira de Natal com a Associação dos Artesãos de Lajeado. Também serão oferecidas oficinas de biscoitos natalinos com a presença do curso de gastronomia da Univates e passeio ciclístico guiado com a equipe do Vale Ciclismo. Como atração musical, será montado o palco Amigos da Rádio Univates, no qual ocorrerá show com a banda Franchicos, animando o público com o melhor do rock. No dia, também haverá ponto de entrega voluntária de resíduos eletroeletrônicos e lâmpadas, sendo permitida a entrega de, no máximo, 5 unidades de lâmpada por pessoa. Em caso de chuva, o evento será cancelado. E saiba como será o fim de semana com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão do clima para este fim de semana no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E o fim de semana começa com tempo seco na região. Há expectativa que o sol apareça no sábado, como ele deveria ter aparecido nessa sexta-feira, e no domingo volte a chover.
mas também não é aquela chuva contínua, não é chuva torrencial. São esses chuviscos que a gente está acostumado nos últimos dias, esse clima de fim de inverno dentro da primavera que a gente está vivendo agora nessa entrada aí de novembro. E na segunda-feira a tendência é que esse clima volte a ficar seco e as temperaturas comecem a subir. Então, segunda-feira a gente vai ter uma amostrinha já do que é para ser a primavera. Mas vamos ver então como ficam as temperaturas em Lajeado neste fim de semana. O sábado será de sol e nuvens. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima chega aos 26 graus à tarde. No domingo, a previsão de chuva a qualquer momento, mas o sol também pode aparecer. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima já sobe um pouquinho para 28. Na segunda-feira, sol e um pouco de nuvens e calorão, mínima de 19 graus e máxima de 31 graus em Lajeado nesta segunda-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós retornamos na próxima semana. Ótimo fim de semana a todos. Até lá. Obrigado, Rodrigo. O Brasil representa esperança para mim, especialmente Lajeado. Este é o sentimento do haitiano Reneu Simon, de 26 anos, que chegou ao Brasil em agosto de 2012 e vive com a sua família, a mulher Victolene e os filhos de Orsenka e David, que nasceu aqui no Brasil, em Lajeado. As dificuldades ele reverteu em ações positivas e aceitou o desafio da professora universitária Margarita Rosa Garviria Merria de transformar as suas inúmeras palestras proferidas na região sobre sua experiência de vida em um livro. Desafio aceito, Simon e Margarita, que é coautora da obra, doutora em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, com pós-doutorado na área de Violência e Cidadania, lançaram o livro Sonhos que Mobilizam o Imigrante Haitiano, biografia de Reneu Simon. O ato ocorreu na noite de 4 de novembro na Livraria Nobel, no Shopping Lajeado. A obra foi publicada pela editora Univates e conta a história do haitiano em 19 capítulos, dispostos em 75 páginas. Este foi o Redação Informativa desta sexta-feira, 6 de novembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na segunda-feira, 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruque Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.